ao programa da Superintendência de Cavalheiro do Ministério Restauração, que tem como pastor presidente pastor Humberto Schmidt Vieira e o pastor responsável do departamento, pastor Wilson Resplante, né? E somos ali da área de Gravataí, que temos como responsáveis dos departamentos Cavalheiro o presbítero Pedro, também da área de Gravataí, o nosso pastor Valdemir de Almeida, que agora está fazendo uma obra também ali em Brasília, a Congregação Brasília, né? Mas atualmente está aqui na nossa sede diária de Gravataí. E esse que vos fala, o irmão Vladimir, e hoje nos dá o prazer de acompanhar aqui nesse trabalho, nesta obra, o nosso irmão Wagner. Por favor, cumprimente os nossos videologados. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Diácono Wagner, ali da área de Gravataí. Estamos aí hoje representando a nossa área, né, de Gravataí, falando ali um pouco do trabalho, do que Deus tem feito, e creio que Deus ainda vai fazer muito mais coisas em nosso meio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas, meu irmão, pelo que eu vejo agora, mediante a situação, a circunstância, né? Os cavalheiros puderam, digamos assim, dar uma prova da sua real, né? A capacidade, o objetivo principal do departamento de cavalheiro, porque até então, né? Eu já faço parte do departamento há um certo tempo, né? E então a gente vinha, às vezes, cantando no coral, né? Fazendo alguns reparos alguns irmãos, né? Entendeu? Mas agora eu vi que chegou o momento de nós ver realmente quem, como se diz o outro, quem é quem, né? Então é um departamento que veio acariar, né? Que nasceu no coração do nosso pastor presidente uns anos atrás, é um departamento relativamente novo, né? Mas agora se viu realmente, né, a importância desse departamento. Nós vamos abordar bastante esse tema hoje, né, porque é uma situação tanto atípica, né, diferenciada que aconteceu, né. Então eu gostaria que o irmão dê sua primeira introdução aí. Eu sei que o irmão é bastante ativo lá na sua congregação, onde o senhor congrega, né? E pelo que eu vejo, o irmão, como é aquele que há uma expressão, né? O Zé faz tudo, né? Eu vejo o irmão trabalhando de pedreiro, de eletricista, de encanador, né? E por favor, meu irmão, o senhor dê uma sua introdução aí nessa parte. Amém, glória a Deus. É aquilo, a gente faz aquilo que pode estar no nosso alcance, né? E esta parte dos cavalheiros, ela é interessante porque pra gente que vem de outro ministério, tu não tem essa dimensão, né? E aí tu vê este departamento criado, a força que este departamento tem, né? A atuação que este departamento tem. Aquilo chega a te dar um choque, assim, tu vê a igreja em movimento. Não apenas no nome, tu vê realmente as pessoas, independente da idade. É um departamento ali que os jovens a partir de 16 anos podem participar, devem participar. Então tu não vê só jovens, tu vê muitas das vezes homens mais velhos, mais experientes, botando verdadeiramente a mão no arado, né? Trabalhando ali, labutando ali, em prol do reino, em prol da igreja, né? E nós atuamos ali na congregação, ali, algum reparo, alguma coisa, alguma ajuda, que é obrigação nossa. Eu acredito que é obrigação do nosso obreiro zelar pelo patrimônio da igreja, né? Porque tudo é de Deus, né, irmão Vladimir? Sim, com certeza. Tudo é de com Deus, certeza. né? E nós temos que zelar pelas coisas de Deus, né? E, Luiz, olha, como referiu aí, o jovem, o mais velho, mas eu já não estou tão criança, como se diz, a cabeça já condena, né? Mas interessante, participei em vários lugares, né, ajudando, né, nessa socorro aí, né? E a gente parece que se sente jovem também, né? Rejuvenesce. Se sente jovem. Então, diz lá, eu e o pastor William carregando aquelas doações, negócio para lá e para cá, né? E ele largava o lugar e eu levava para outro lugar. Daí minha irmã lá, né? Pai, irmão,
Que dado termo? Meu irmão conhece há tanto tempo, né? Porque ela estava vendo ali que eu estava, a maneira que eu estava, né? Despachando o trabalho, né? Mas tu se sente assim, Deus dá uma força, né? Deus dá aquela força pra gente. Então, por exemplo, pessoas que estão nos assistindo, às vezes pensam assim, mas eu já estou meio velho, já não tenho mais condições, né? Mas vem pra cá e congregar conosco aí, né? Fazer parte desse departamento, né? E tu te sente alegre e ser útil, né? É verdade. Tu ser útil na obra de Deus, tu te sente alegre, né? Isso aí parece que some aquelas dorzinhas que tem no. Eu acho que não vai ter o caso, né? Uma dor ali no joelho, na perna, na coluna, some todas aquelas dores, né? Por quê? Porque o camarada tá vendo que ele está sendo útil, né? Então esse departamento realmente não é de Deus, né? Porque ele abrange todo, como o irmão falou, praticamente todas as idades, né? 16 anos em diante, né? Até, né? Não tem idade final, né? E o camarada querendo trabalhar, querendo ser útil, porque eu sou um camarada que eu não sei tocar um violão, não sei, não, né? Eu sei ser realista, não sei cantar, né? Mas aquilo que Deus me oportuniza, né? Eu tenho que procurar fazer, né? Procurar fazer. Porque uma vez um certo irmão falando para mim, diz, olha, ele queria muito, ele era músico, ele queria deslanchar, digamos, o seu trabalho assim. E algum veterano deu um conselho para ele, meu filho, se você quer realmente lançar seu trabalho, tudo que for fazer para Deus tu faz, não seja depende daquele trabalho a tua salvação. Não precisa ser na música. Se te escalarem lá no banheiro, fazer a limpeza do banheiro, qualquer trabalho no pátio, tu faz de conta que aquele trabalho e depende aquilo ali, sobressair bem, né? A tua salvação está dependendo daquilo ali. Então ele ficou marcado, né? Então tudo que tu for fazer na obra de Deus, né? Departamento de cavalheiro, seja alcançar uma água, né? Seja segurar um guarda-chuva, Deus estava carregando um caminhão lá, estava chovendo, né? Apoiando o irmão, isso tudo faz parte. Verdade. Porque Deus conhece o coração de cada um, conhece a capacidade de cada um, condições de cada um, né? É ruim que uma pessoa assim que ele pode fazer, né? E não vai, porque fica olhando os outros. Fulano não foi, eu também não vou. Não, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo. Não é para o homem, é para Deus, não é isso? É para Deus. É para Deus, né, meu? E tem colocação para todo mundo, pra né? Todo mundo. Para todo isso mundo. É Ninguém pode reclamar que está parado, por exemplo, que eu não estou fazendo nada para ajudar. Não, tem. Os cavaleiros têm. Os cavaleiros têm. Tem. E conta com a ajuda aí dos irmãos mais jovens, né? Se esforcem para fazer parte desse departamento, os mais velhos também. É bênção de Deus. Como o irmão Vladimir disse, né? Rejuvenesce, né? O camarada se sente útil. Que é verdade, o camarada fica num certo tempo, né? Foi meu caso, né? Com idade, o camarada começa a ver, vai fazer uma coisa, dói aqui, dói ali, né? E se eu fazer isso aí, quer já enxergar resultados? Mas por que resultados? Eu já tô, né? Mas na obra de Deus parece que, né? Tu tem uma outra visão, tu tem um outro propósito, né? Sim. Tem um outro propósito, você tá sabendo que tá ali de passagem, né? Tu não tá ali pra, né? Tá ali de passagem, então o melhor que tu fazer, esforçar e fazer, Deus tá vendo, né? E não importa, às vezes o camarada, é diferente para o camarada trabalhar numa firma, né? Tá, tu já fica cuidando do teu companheiro lá, se não trabalhar, já vamos, não, mas não, pra Deus é importante, os camaradas estão parados lá e tu tá fazendo a tua parte, porque o teu gerente, o teu chefe maior tá te observando, né? Sim. Tá te observando. Então essa importância, tem esse diferencial. Eu vejo esse diferencial então nesse departamento e essa visão que pessoas têm, né, de colaborar, de contribuir, de ajudar um ao outro, né? Teve agora assim no mês passado, né? Naquela primeira enchente, né? Que deu, foi acho que em outubro, lá, no setembro, novembro, né? Que foi atingido um irmãozinho ali da nossa congregação, de congregava antes, lá no Vale 2, por ali, né? Aí tem inclusive acho que era a mãe do pastor João César, o casamento estava aqui no Brasil, né? E aí a tiazinha idosa, né? Vai convocar os cavalheiros, né? E viu o resultado, que é importante, meu. Que tinha um rapaz que não era, que tinha se desviado, parece que é irmão dele, tinha se desviado, estava devagar, né? E só naquela atitude deles ver os pessoal se movimentando ali, né, ajudando, reconstruir a casinha da irmã, mudar de lugar, aquele esforço, aquela disposição, né? Ele voltou
Você consertou com Deus, voltou para a casa de Deus e está lá, está firme, né? Tá firme, né? Então, é uma forma de pregar a palavra de Deus, é tudo demonstrando, não precisa tudo, Dando né? esse testemunho, né? Um testemunho de atitude, né? É uma pregação, como não acha? Os cavaleiros, o que eu vi da atuação deles em toda parte onde Deus permitiu que os cavaleiros chegassem, eles foram a Bíblia que o mundo leu. Glória a Deus. Foram a Bíblia que o mundo leu, porque a igreja ela não se preocupou apenas com os crentes, né? Eu vi que houve uma comoção no meio dos não crentes ainda, né? Então eu vejo que a igreja alcançou essas pessoas e muitas delas talvez ali, um grito de socorro ali, não tinha quem recorrer. Deus colocou a igreja. Aleluia, isso é tremendo, Glória né? a Deus, glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Eu para misericórdia de Deus, eu cuido de uma congregação, né? E aí, daí serviu de abrigo para uns dias lá, umas pessoas, né? Total parece que era 13 pessoas, né? Nem todos eram crentes, alguns eram, mas tinha uns que não eram crentes. E causalmente, uma família que não era crente, 5 pessoas, né? Daí eu levei ele ali fazer aquela inscrição do CRAS, para lá e para cá, conseguia alguma coisa, uma doação, levava para eles lá, né? Que o rapaz estava muito abalado, né? Abalado, ele perdeu a casinha dele, trabalhava de motoboy, a moto dele ficou tudo lá, né? Então ele estava bastante abalado, a esposa dele estava até meio fora da casinha, né? Então eu levei muitas vezes alimentos para eles lá, né? E depois que ele saiu de lá, né, conseguiu uma casinha alugada, ele mandou uma mensagem muito legal até para mim, né, agradecendo, né? Agradecendo. Eu disse, meu irmão, agradece a Deus, um dia faz uma visita, assim, né? E ele pediu até, eu vou falar com outro irmão, que nós íamos fazer uma visita lá em Canoas, na casa dele, que não são crentes, né? E de repente pode ser, né? Pode ser. Então isso aí, eu creio que isso aí alegra o coração de Deus, né? Ver que uma pessoa, um ímpio, mas ele reconhece, entendeu? Ele fez alguma coisa. Então eu fiz o quê? Fiz a minha parte, né? Que Deus colocou no meu coração, né? E daqui a pouco nós vamos abordar, não sei se vai ter umas fotos para mostrar aí. Nós tivemos fazendo um socorro também aqui em Canoas, na Matias Velho. Não sei se o irmão chegou, tá por ali, né, meu? Eu tive ali, tive também com um irmãozinho. Pode ser daqui a pouquinho mais. Vou colocar um louvor para o intervalo, né? Então, irmão, então são situações que tu vê realmente. Agora imagina, tem irmão que se não tivesse departamento, essa mão amiga para ajudar, como é que as pessoas iam se virar, né? É verdade. Como é que as pessoas se virar? As pessoas ficaram sem dinheiro, sem emprego, né? Entendeu? Mas ali estava um departamento de cavalheiro, né? Um ombro amigo, uma mão amiga, ajudando. A igreja em movimento, né? A igreja em movimento. É verdade. A igreja em movimento, né? Então isso aí eu vejo que vem da parte de Deus essa força que dão no coração daqueles irmãos. Porque daqui a pouco também vamos ver se vai aparecer aquelas doações que chegaram, né? Vemos caminhão de longe, né? Coisa tremenda, né? O último que chegou ali veio de Manaus, né? E os irmãos estão ali, e uns ficavam de plantão, estão ali em Gravataí, uns chegaram às vezes de madrugada, né? Pessoas que faziam a ponte ali, né? Sim. Então aqueles irmãos, o pastor convocava, tem que ficar uns jovens aqui na tenda, prontamente estamos ali, né? E sem medir esforço, digamos assim. Isso aí é lindo de ver, né? Eu trabalhei muitos anos então, nessas áreas privadas, né? Então, quer dizer que o camarada se sentia lesado por alguma forma, já ele não. Me dá uma hora extra aí, eu já trabalhei tanto, né? Não sei o quê, né? Aqui era um lanche bom, mas entendeu? Mas ali não, tinha algum lanche, se não tinha, como lá estavam ali, né? Trabalhava feliz igual, né? Então tudo igual, isso aí é bonito de ver. Então essa família de Deus, eu digo restauração, uma família restauração, né? Sim. Foi onde eu me encontrei, porque Glória eu passei por muitos ministérios, mas foi onde Deus falou comigo olha aqui, não sei se encaixa ou não, mas veio na mente, né?
Quando uma vez Deus falou comigo numa vigília na madrugada, né? Eu estava num outro ministério, sabe? Estou te abrindo uma porta de ouro, né? Que eu ia para um lugar e não me sentia, não me encaixava, né? Estou te abrindo uma porta de ouro, né? E graças a Deus, né? Então eu considero o lugar onde eu estou como uma oportunidade de ouro. Que Deus Glória a Deus. Amém, meu irmão? Glória Então, a Deus. e Deus tem me oportunizado, a maneira que Ele me oportuniza, né? Eu só lamento eu não poder fazer mais. Não poder fazer mais para Deus, que eu tenho que fazer muito mais, né? Então isso é bacana de se ver esse tipo de atitude da igreja, né? E meu irmão ia trabalhar de manhã, mas daí o meu irmão fez uma ginástica, um malabarismo aí para poder vir, né? Mas isso aí é bom, né? Amém. Tá satisfeito? Vamos se ajeitando, Tô se né? ajeitando, né? Entendeu? Conforme as nossas forças. Glória a Deus, né? Agora sim. Pois se a irmã daqui a pouco quiser colocar um louvor aí para nós. Pode ser? Depois na segunda. Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. Aleluia. Cemitério aberto, túmulo vazio, onde está o corpo? Nenhum olho viu. Estou preocupado, digo desesperado, onde ele está? Só um anjo do céu pode me responder, onde ele está? Nem eu posso ver. Ele levantou, só o lençol restou, aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado, como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, é você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, que ele veio salvar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado, como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, é você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar.
aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, ele veio salvar. Ele ressuscitou, ele vivo está. Ele ressuscitou, ele vivo está. Glórias a Deus. Então estamos de volta com o programa Departamento de Cavalheiro, Superintendência Cavalheiro, né? Então estamos aqui para fazermos o ídolo do Senhor. Sabemos que muitas pessoas estão nos acompanhando, nos ouvindo nesta manhã. E um dos nossos focos aí, é claro, é da real necessidade, claro, e oportunidade para os cavaleiros desse departamento de cavalheiro, né? Que tem atuado, né, incansavelmente nesse ministério, né? Entendeu? Aí sim, no momento se vê quem é quem realmente quer botar a mão no arado. Então, daqui a pouco vamos colocar algumas fotos ali, onde eu tive, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de ajudar, ali na área de Canoas, Matias Velho, né, que foi bastante afetado, né? Estou tentando lembrar o nome, inclusive, do pastor ali, né, que estava lá, e me chamou a atenção. O pastor está dizendo ali que ele levantava 5 horas da manhã, viu, irmão Vax? 5 horas da manhã, né? E estava ali com aquela disposição dele, né? Entendeu? Que nós ajudamos na sede diária dele, né? Ali da Matias Velha, né? Zona Canoas é dividido em 2 áreas, leste e oeste, né? E aí, foi, por incrível que pareça, quase no teto. Aquela água foi quase no teto, né? E as cadeiras, tudo, né? Ali quando chegamos, ali nos apresentamos, eu, o irmão Ciro, cavaleiro do Gravataí, o de Mills, né? Aí eu digo, eis-me aqui, pastor, vou ajudar aqui. Tá, vem comigo. Eu vou lá dentro, lá no fundo tinha uma salinha bem escura, sem luz, né? Não tinha luz ainda ali, né? Aqui tem que limpar essa sala, que é tudo aqui. Mas ele não enxergava nada, enxergava um prego ali dentro, nada, não enxergava nada dentro, tudo escuro. Mas que nada, deu uma clareadinha com o celular assim, daí fui tirando. Eu não sei se ele olhou para mim, se tentou intimidar esse velhinho aí, né? Claro que depois não pensou isso, né? Mas achei interessante ele me chamar e levar logo lá, né? Limpar tudo que vai dentro, né? Eu fui indo, jogando para uma janela lá e tranquilo. E aquele dia eu trabalhei bastante, né? Confesso que eu não trabalhei bastante, mas me senti assim, grato por aquela oportunidade. Me senti grato. E ver nos arredores ali, né? Então ali é uma sede diária, então ela é uma área relativamente grande, né? E tinha uma equipe lá de, se não me engano, de Panambi, o Sarandi, né? Depois saíram um pouco mais cedo, umas 3h30 da tarde, 4 horas saíram, né? E tava ali, tinha uns 3 ou 4 ali, né? Tinham vindo exclusivo para ajudar também, né? Para ajudar, para trabalhar, né? Então a gente via a mobilização das pessoas. Depois trocou o turno às horas da tarde, veio outro, aí foi o pastor Francisco, mais outro, né? Mas nós continuamos ali. Nós que Gravataí, continuamos ali, né? Então, vamos das cadeiras, a cadeira para fora, limpando aquelas salas lá, né? Tinha uma salinha num canto cheio daqueles bancos de madeira antigos, né? Que estavam lá. E aí, como olhou, né? Tava difícil de tirar de lado. Aí fomos tirando, né? E me deu uma pena a hora que chegamos. Então, a salinha onde fica o som, né? A mesa de som é uma salinha separada, com vidro ali. E em cima tinha um terraçozinho, né? Em cima lá tava uma guitarra lá e tinha cheio de colchão lá em cima. Colchão de solteiro, né? E uns colchão assim, bom, me deu uma pena aquela ali, né? Pegar e... até na hora que eu peguei, olhei, Senhor, aí me veio
aquele negócio, assim, aquele nó na garganta, assim, né? Ah, Senhor, botar fora aquilo que tu deu, né, Senhor? Botar fora, mas estava encharcada, aquela espuma, né? Não Encharcada, tinha o que fazer, não né? tinha o que fazer, né? Aí falei com o pastor, falei para ele, torcer, bota no sol. Mas não adianta, fazer o quê, né? Aí jogando tudo fora, tudo fora. Dá uma dor, uma pena, né? Botar as coisas de Deus fora, né? Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Então não sei se o irmão passou por uma situação assim semelhante, né? Nessas suas ajudas, como é que foi, como é que tem sido? Nessa em si, eu confesso que eu atuei pouco, né? Devido ao meu trabalho, tava curto o meu tempo, né? Mas sim, tivemos alguns socorros, principalmente na vizinhança ali onde eu moro também. Ajudar um e outro ali a consertar um telhado, alguma coisa, né? Ó, o irmão Wagner trabalha com isso, né? Uhum. Então a gente acaba ajudando nesse requisito, né? Mas eu vi que a comoção, né, do povo em si, né, foi algo tremendo, foi algo maravilhoso, né? Eu fiquei impactado com um relato de uns caminhoneiros que saíram, acho que é do Manaus, né? É isto. Saíram a esmo, sem saber para onde ir, encontraram a sede diária ali para entregar as Não, doações. eles saíram de né? Minas. De Esses Minas, dois perdão. primeiros, né? É de Minas, né? Então aquilo ali eu achei impactante, né? Eles sabiam que eles tinham que vir para o Rio Grande do Sul, eles sabiam que tinham que vir para o nosso estado aqui, só que eles não tinham um endereço fixo. Não tinha endereço. Interessante, né? Que coisa tremenda, né? Como a mão de Deus vai guiando as coisas, né? Como a mão de Deus vai dirigindo as coisas, né? Então esses pequenos detalhes, ou grandes detalhes, porque isso é uma coisa extraordinária, né? Então a gente vai vendo o trabalhar de Deus, vai vendo o cuidado de Deus, né? O que Deus está nos ensinando, né? Através disso, né? Então foi algo tremendo, tremendo. Eu entendi que Deus quer mais isso do seu povo, da igreja, né? Nós vimos aí que eu achei bem interessante, né? Não vai ser o Ministério da Restauração, mas eu vejo que realmente Deus, a mão de Deus, né? A mão de Deus nessa equipe, nesse ministério, né? Achei interessante, né? As pessoas se comovendo, né? Sim, verdade. Comovendo. Aquele também a terceira, quinta carreta chegou que veio de Manaus, né? Eu falando com ele. Então de lá eles acompanhavam a situação, né? E vieram, então, de Manaus até aqui, né? É muito chão, né? É muito. Que andaram tanto de lanche e um caminhão enorme de grande, né? E um rapaz até bem novo, sabe, que estava no comando, ele e um outro senhor de idade, né? Então eles vindo, né? Depois daí eu encerremos ali, descarreguemos tudo, né? Eu me preocupei, não vamos. Eu falei para o pastor, vamos dar um almoço para os caras aí, né? Eu falei, não, mas os caras já vêm, até isso aí não vem preparado, né? Se o cara dá alguma coisa, depois fizeram o almoço para eles ali, né? Mas não vem contando, inclusive, né? Já vem, né? Com aquela disposição de se ganhar alguma coisa, ganhar, se não ganharam, né? Entendeu? Vieram com aquele propósito de trazer a sua doação, a sua ajuda, né? E claro, e os cavalheiros fazendo a sua parte, né? Trabalhando, umas irmãs também ajudando a descarregar, né? Agora se a irmã quiser passar algumas fotos ali, né? Tem um vídeo, posso passar? Pode passar, mesmo, passar alguma foto da gente se ver atuando, né? Eu tive atuando. Glória a Deus.
indo ali, né? Então aquilo ali eu achei, ver que o pessoal, ele tem um bom coração. Se ele tem um bom coração, me ajuda. Os caras vieram de lá, eles fizeram, se não me engano, acampamento deles em Gravataí, só que eles andavam por tudo. E eles eram bem equipados. Os caminhões eram tão grandão, né? Sim. A água meia baixa, eles entravam, os barcos deles, né? Tinha um cachorro, tem uma cachorra junto, aquela que você chama, aquela que vai procurar negócio nos descontos, Tem um nome, né? Tem um nome específico que estava junto também ali, né? Também entrando em ação, né? Então uma situação, né, que Deus provê tudo, né? Então nós não podemos dizer que não há tempestade, a luta, veio a luta, entendeu? Mas é durante a tempestade, aquelas pessoas que estão com Deus, que estão crendo, Deus entra com uma providência, né? E pelo que eu sei, vem bastante de ajuda para muitas pessoas aí, né? Que a gente não viu também, só vê comentários, né? Mas a gente vê também alguns vídeos, né? Inclusive móveis, né? Alimentação, eu acho que não faltou para essas pessoas, né? Porque ali eu percebi na Costa Pirã, como eu falei, tinha ali o abrigo, né? E a família da uma irmã que congrega lá comigo, né? E ela preocupada com os filhos dela, foi bastante atingido, o filho mais velho dela, o cara tinha um caminhão. E a filha até trabalha na fábrica dele, numa loja de carro aí, não me engano, naquela Carl House, aquela, né? É bem empregada. Ela mora com o irmão, ali em Canoas, né? E a mãe dela ligou para eles. Olha, estão dizendo, não sei o que, tá subindo as águas, você quer, vem para cá. Não, mas aqui não vai chegar, né? 3 horas da madrugada, né? Quando ele viu que estavam cercados de água, foram ver, não deu para sair mais o caminhão, não deu para sair mais o carro, subiram para cima do telhado, né? Daí tem umas horas da madrugada, ela ligou para mim, né? Desesperada, chorando, essa irmã com grana. Mas não dá para ligar para a defesa civil, alguma coisa, que estão em cima do telhado lá, não sei o que, né? Daí entrei em contato com alguns lugares, forneceram o telefone dos bombeiros de Canoas, lá, né? Mas no fim chegou um barco lá, ele tirou eles, levou para a estação lá, né? Então ela estava preocupada depois se não ia entrar, digamos, com aquela depressão. Sim. Porque por que pareça, vi falar que muita gente está tirando até a própria vida, né, cara? Pessoas perdeu tudo. Detalhe. Pessoa que está sem Jesus e perdeu tudo e muitas vezes não recebeu muita ajuda, né, cara? Até a própria vida, não tem Deus, pessoas sem Deus. Um detalhe, irmão Vladimir, sobre os cavaleiros, né, que ele não é apenas um departamento operacional, né? Ele também é responsável por levar as pessoas à oração, né? A prática da santificação, conhecer né? a Deus. Conhecer a Deus. E esta é a parte talvez a mais importante, né? Porque a gente tem que estar com o nosso espírito inabalável, né? Na presença de Deus, né? Então, em momentos como esse, a gente tem que ser uma âncora, né? Eu entendo assim que a gente tem que ser uma âncora para pessoas, porque não é fácil. Não é fácil uma pessoa do dia para a noite perder tudo. E aí, como o irmão falou, pode acabar entrando em depressão ali, né? Então, a gente também cuida desta parte espiritual, aconselhando, orando, né? Lendo a palavra de Deus, né? Incentivando a leitura da palavra de Deus, né? Esse também é um outro aspecto dos cavaleiros, né? A parte espiritual, né? Porque se a gente não tiver com a nossa espiritualidade na palavra de Deus em dia, a gente pode acabar sucumbindo às depressões, né? A ansiedades, a uma série de outras enfermidades aí, né? Tem que fazer com que essa pessoa que está sendo ajudada, ela entenda, né, que o camarada está respaldado em Deus. Sim, verdade. Está respaldado em Deus. Deus está dando a força. Está dando a força para aquela pessoa, né? Então, e se vê que estava nos ajudando, um rapazinho lá que perdeu tudo também na cachoeirinha ali, não lembro o nome dele, né? E limpando a casa dele, mas ele tranquilo, feliz da vida, né? Tava ali o pai dele, mas não é crente, mas a mãe dele é, né? E eles estavam tranquilos, uma turma ali limpando, ele até era morado de aluguel, entregaram o imóvel, né? Então é que a pessoa tá na paz, que a pessoa que não tem Jesus, entendeu? Ela já vem logo aquele desespero, principalmente pro bem material, perdi minha geladeira nova, né? Perdi meu aparelho novo lá, né?
Meu Deus do céu. Esse rapaz mesmo lá que eu ajudei da Costa Ipiranga ali, né? E depois mandou um videozinho mostrando assim e falando assim, via que ele estava sussurrando sem chorar, né? Pá, aquele quartinho das meninas, olha ali, minha máquina, olha ali, né? Parece que aquilo estava cortando o coração dele, né? A pessoa que não tem Deus, ela se apega nessas coisas materiais, né? Entendeu? Agora, quando o camarada está alicerçado em Jesus, ele sabe que Deus sabe o que está fazendo. Sim. Sabe o que está fazendo, né? Não é isso, mano? Então, às vezes, o cara não fica apegado naquelas coisas materiais, né? Mas, meu irmão, nós vamos então, ver alguns irmãos que estão nos acompanhando aí, pela misericórdia de Deus, né? Que estão credibilizando não a nós, mas a Deus, né? E você que nos assiste nessa manhã, mande seu like, o seu joinha, a sua participação. De repente você não foi atingido, um conhecido teu foi atingido aí, né? E você de repente não tinha visto falar no departamento de cavalheiro. Tem sim esse departamento. São pessoas, tudo pessoas ativas, né, dispostas a ajudar. Porque a nossa, eu sempre costumo dizer que o meu retorno, eu consegui ajudar alguém e ver se alguém feliz. Né? Eu sou um camarada de batidores, né? Entendeu? Que o camarada de batidores ele gosta de ver o seu artista lá se destacar. Ser, né? E o nosso artista, é claro, nós que se apresenta é Jesus, nós temos que aplaudir a ele, né? Mas nós temos que fazer nossa parte de batidores, né? Nossa parte de batidores. Isso que eu me sinto bem quando eu ajudo alguém, né? E esse alguém fica feliz. Né? Não tem que bater palma para mim, quem sou eu para bater palma, né? Mas você consegue ler, meus irmãos, alguns que estão nos assistindo aí? Nosso irmão presbítero Silvio Borges está nos acompanhando. Mandou um Deus abençoe, irmão Vladimir, irmão Wagner. Denis Basto. Dalva Loreto, mandou um glória a Deus. Claire Brito. Lília Maria Teixeira. Getúlio Almeida. Gabriela Redivo. Perdoe a pronúncia, Solange Teixeira. Lília Maria Teixeira também está nos acompanhando. Sérgio Busmelo também nos acompanha. Lá de Santa Catarina na escuta. Deus abençoe os irmãos de Santa Catarina. Glória a Deus. Elisandra Silva disse que está sem áudio. Oh, Jesus. O irmão Edmilson Machado, de Gravataí. Deus abençoe. Estão aí nos acompanhando. Toda a glória seja dada ao Criador, em nome de Jesus. Né? Daqui a pouco vamos estar orando por essas pessoas, né? Que eu costumo sempre falar assim, o camarada que participa, né? Ele está credibilizando a obra de Deus, né? Não a nós, que isso nota, né? Mas a Deus, que temos aqui em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Ele que nos oportunizou. Glória a Deus. Então ele está nos dando oportunidade, né? É oportunidade para nós estarmos aqui, né? Entendeu? Então a pessoa, ela acredita em Deus. Tem pessoa que não acredita, né? Mas nem nela mesmo, não acredita em Deus, entendeu? Mas você que acredita, você que está nos assistindo nesta manhã, agora vamos trazer uma reflexão da palavra de Deus, já estamos caminhando para o final. Deixa aí um minutinho no final para nós orarmos para essas pessoas. Por favor, Diácono Wagner, traz uma reflexão da palavra de Deus para as pessoas que estiverem nos ouvindo aí, para que sejam abençoados também e venham refletir nesse trabalho tão maravilhoso, tão brilhoso da parte de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus, meus irmãos. A palavra que Deus botou no meu coração está lá em Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao verso 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita às vaidades não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Na esperança
que a glória, na esperança, um pouquinho que embaralhou as vistas aqui, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Glórias a Deus por essa palavra, né? O que mais me chama a atenção é que o apóstolo fala por mim, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de vir. Cristo verdadeiramente, ele não mentiu para nós. Ele nos falou que nós teríamos aflições, teríamos lutas, né? Mas ele nos ensinou a ter perseverança, a ter bom ânimo. Porque, como diz a palavra aqui, fomos nas esperanças que nós fomos salvos, irmão. Glória a Deus. Aleluias. E o que eu quero dizer para você nesta manhã, tenha esperança, né? Tenha fé. Por mais dificultoso que seja, aleluias, nós temos que ter a ardente esperança em nosso coração. Glória Por a Deus. enquanto todos nós gememos, como está a palavra, todos nós padecemos dores, sofrimentos. Tem dias que estamos mais alegres, tem dias que estamos mais cabisbaixo. Aleluias. Mas é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus que nos conforta, que nos dá ânimo para nós enfrentar. Né? Você que passou aí por este período turbulento, creia que tudo isso há um propósito de Deus para mim e para a tua vida. Né? Creia que Deus ele está fazendo algo em nós, ele está querendo nos mostrar algo, ele está querendo nos impulsionar algo, e verdadeiramente Deus me ensinou com isso tudo. Né? Que para a gente sair da nossa conformidade, né? Para a gente remangar as mangas, para a gente se movimentar mais. Aleluias. E isso a palavra de Deus tem nos ensinado, né? Que nós possamos cada vez mais mergulhar nas profundezas de Deus, mergulhar nas profundezas do Espírito, cada vez mais buscar a revelação de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras que eu quero deixar. Então, a glória que está por vir, meus irmãos, vai superar esse sofrimento que nós estamos passando nos dias de hoje. Amém? Glórias a Deus. Até, meu irmão, quem tem que entender que despertar, tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas está parada, está acomodada, né? Aleluia. Deus. E é um momento que Deus está sacudindo, está mostrando. Mas vamos orar, está faltando 1 minuto para nós encerrar nosso trabalho, né? Vamos levar a Deus essas pessoas que entraram aqui no site, outros que estão nos assistindo, né? Especialmente a Lília Maria Teixeira Soares, pedindo oração por toda a família dela, né? Vamos levar em oração, por favor, meu irmão. Vamos orar, faltando 1 minuto. Senhor, nosso grandioso Deus e nosso Pai, graças, Em Senhor, nós te nome de damos, Jesus, Senhor, pela Senhor, tua estamos misericórdia, aqui, pela tua mão forte, Senhor. Levando na tua presença, Senhor. Graça nós te damos, Oh, Senhor, pelas Deus. oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Deus, Jesus. eu coloco, Senhor, na tua presença, Senhor, cada irmão, Senhor, que Oh, está Deus da videologado glória, com Senhor. nós, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, enchê-los com a tua glória, com a tua graça, Oh, Senhor, o Deus. teu Espírito, Senhor. Que a tua mão forte, Senhor, vá de encontro, Senhor, a cada vida, em cada lar, Senhor, em cada situação. Que o Senhor possa dar vitória, Senhor, e eu tenho Meu certeza Deus. que o Senhor dará Em nome de vitória, Jesus, Senhor, a Pai. cada vida, Pai. Toma, Senhor, a família dos teus servos, dos teus filhos, Senhor, aqueles que te temem, que te clamam, Senhor.
Manifesta a tua glória, Senhor, aleluia, aqueles ainda que não se Visita chegaram, essa Senhor, à família, tua Senhor. presença, Senhor. Que o Senhor A possa, Lídia Senhor, em Maria, meio a essas Senhor, que dificuldades, pediu, Senhor, aleluia, nos usar para Visita salvar o almas, lar Senhor. dela, Senhor. Em Visita, nome de Senhor. Jesus Cristo, Senhor, Em entra com nome de providência, Jesus, Senhor. Pai. Entra com providência, Senhor, em cada ministério, Senhor. Em Oh, cada glória a obreiro, Deus, Senhor, do aleluia, departamento dos cavaleiros, Senhor. Cada um, Senhor, que se dispôs, Senhor, aleluia, com coração voluntário estar ali, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Senhor, que o Senhor possa, Senhor amado, cada vez mais da sabedoria, Oh, Senhor, ao Jesus. nosso pastor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós te Então agradecemos. chegamos mais no final de mais um trabalho. Só agradecer a todos e fique com Deus até o próximo encontro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Glórias a abençoe. Deus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou,